Boa noite, pessoal. Vamos hoje falar sobre instrumentalidade no serviço social. Todo o meu texto hoje, toda essa aula, ela foi baseada no livro Instrumentalidade do Serviço Social, da Yolanda Guerra, que é uma referência, né, em instrumentalidade, com ela que nós estudamos muito a respeito desse assunto. Então, toda a aula de hoje é baseada no livro da Yolanda Guerra, tá? Às vezes eu vou citar o nome dela aqui, então é a Yolanda, do livro Instrumentalidade no Serviço Social. Então, vamos começar por onde a Yolanda sempre começa. Não podemos confundir instrumentalidade com instrumentos, né? Vocês lembram disso? Nós não podemos, como disse ela, reduzir o conceito de instrumentalidade ao conceito de instrumentos e técnicas, né? Embora eles sejam interligados, embora um esteja ali ligado ao outro, instrumentalidade e instrumentos e técnicas, eles sejam interligados, mas eles são conceitos diferentes e se apresentam diferente. Então a gente precisa ter esse cuidado na hora do nosso trabalho, né? Da hora do nosso fazer profissional, especialmente quem é estudante de serviço social, isso cai muito em prova, isso é muito cobrado. Então, é muito importante você entender o conceito de instrumentalidade, instrumentos e técnicas, tá? Vamos falar agora, nesse primeiro momento, a respeito da instrumentalidade. Como que você identifica a instrumentalidade? Esse sufixo idade, né, no final da palavra ali, idade, ele se refere a uma capacidade, a uma habilidade, ali, uma propriedade do agir profissional diante das situações, diante das demandas. Então, a instrumentalidade, ela faz com que o profissional aprenda a respeito da realidade, ele faça uma leitura daquela realidade e ele venha responder àquela situação de uma forma reflexiva e criativa, porque é exatamente isso que a instrumentalidade faz, com que nós conheçamos a realidade, que a gente possa pensar no agir, como agir e por que agir, né? Então, a instrumentalidade no serviço social, ela se refere ao conhecer a realidade, ao aprender aquela realidade. Ela se refere a conhecer e se aprofundar a respeito do nosso objeto de trabalho. Qual que é o objeto de trabalho do assistente social? As expressões da questão social, certo? São as expressões da questão nosso objeto de trabalho. Então, a partir da instrumentalidade, nós podemos compreender aquela realidade e estudar quais serão as formas de atuar para minimizar aquela situação vivida por aquela família. Então, o nosso trabalho é minimizar as expressões da questão social. E nós só vamos conseguir trabalhar dessa forma, impactar essa realidade a partir do momento que nós compreendermos a instrumentalidade, que é conhecer aquela realidade, conhecer aquela situação, tomar uma leitura daquela realidade para a gente poder saber como agir diante daquelas situações. A instrumentalidade, ela refere-se ao conhecimento. Ela refere-se a uma propriedade constitutiva da nossa profissão, ou seja, a instrumentalidade ela se refere ao conhecimento, a uma propriedade constitutiva da nossa profissão. Ela já faz parte da nossa profissão. Então ela vai se construindo e se reconstruindo ao longo das condições de trabalho. A Yolanda Guerra traz isso, né? Que a instrumentalidade ela vai se construindo e se reconstruindo a partir das nossas condições de trabalho, que elas são objetivas e subjetivas, né? As nossas condições de trabalho passam pela objetividade e pela subjetividade. Ou seja, as condições de trabalho objetiva, quais são? As instituições em que nós atuamos, né, os equipamentos em que nós atuamos, seja um CRAS, um CRES, um hospital, depende ali do espaço físico, do ambiente onde você trabalha, quais são as demandas objetivas que você atende ali. E as condições de trabalho subjetivas, isso já refere-se a nós enquanto profissionais,
refere-se à nossa capacidade profissional, à nossa competência, à nossa habilidade e os nossos conhecimentos. Então, essa condição de trabalho objetiva e subjetiva passa pelos equipamentos em que trabalhamos e também passa pelas nossas habilidades e competências técnicas. Então, a instrumentalidade, ela é todo esse conhecimento, ela é toda essa capacidade, ela é toda essa habilidade que nós temos enquanto profissionais de conhecer aquela realidade, de desvelar aquela realidade. E a realidade, ela não é estática, né? Como a gente sempre aprende, a realidade, ela é dinâmica, ela se movimenta o tempo todo. Então, não tem como a gente atuar de uma mesma forma com todas as situações que aparecem para a gente trabalhar. São muitas demandas, são muitas situações diferentes. Então, quando você conhece a realidade daquele sujeito, a realidade daquela família, você identifica qual será a forma de você trabalhar para enfrentar as expressões da questão social que está posta ali naquela família. Então, essa realidade, com essa dinâmica, a gente também precisa estar sempre dinâmico, sempre estudando, sempre buscando conhecer a realidade, sempre atento às nossas formas de trabalhar, né? Então, a instrumentalidade, ela não envolve só o nosso trabalhar, ela não envolve só o fazer profissional. A instrumentalidade, ela envolve um conhecer para pensar. Olha como que isso é profundo. A instrumentalidade, ela faz com que a gente conheça uma realidade, ela faz com que a gente pense no fazer profissional, porque quando você pensa, você tem que saber o que você vai fazer, como você vai fazer e o que, como, o que e para que fazer, entende? Então, quando você conhece uma realidade, quando você pensa sobre aquela realidade, em como agir, em como atuar, a instrumentalidade, ela nos dá essa capacidade de desvelar quais são as nossas atuações, quais são as intervenções que nós vamos ter ali naquela realidade. Então, você vai pensar o como fazer, o que fazer e para que fazer, entende? Então, a instrumentalidade no serviço social, ela passa por essa capacidade de transformação através do nosso processo de trabalho. Ela faz com que o profissional conheça a realidade e crie meios para utilizar os instrumentos que estão disponíveis para que a gente possa trabalhar e enfrentar aquela situação. Entende que a instrumentalidade, ela é uma capacidade, ela é uma habilidade que nós vamos desenvolvendo ao longo do nosso processo de trabalho para que a gente possa utilizar os instrumentos que estão disponíveis. Eu vou resumir um pouquinho para vocês a respeito da instrumentalidade. O conhecimento do objeto, o conhecimento da realidade, da mediação, a capacidade de manusear os instrumentos, a capacidade de desenvolver as técnicas, a capacidade que a profissão tem de responder efetivamente às demandas das expressões da questão social, isso denomina-se instrumentalidade. A instrumentalidade passa por todo esse conhecimento de realidade, conhecimento do objeto, conhecimento do manuseamento dos instrumentos, das técnicas. Ela tem uma capacidade de responder às expressões da questão social a partir daquilo que nós desenvolvemos com o nosso trabalho, com os instrumentos que estão disponíveis para que a gente possa trabalhar e, de fato, atender às necessidades e às demandas daquelas famílias, daquelas situações que estão postas ali para que a gente possa trabalhar. Então, para a gente entender instrumentalidade como algo que pode transformar a realidade, nós precisamos fazer uma leitura crítica daquela realidade, uma leitura profunda daquela realidade. Precisamos ter conhecimento daqueles usuários, daquelas situações que eles estão vivendo. Então, o nosso objeto de trabalho é tentar minimizar as expressões da questão social. E essa instrumentalidade que nós desenvolvemos, essa capacidade técnica de conhecer, de desvelar, de buscar o conhecimento para intervir naquela realidade,
ela tem que ser carregada de uma ação teleológica. O que vem a ser uma ação teleológica? Quando eu vou agir em direção a uma família, quando eu vou intervir em alguma realidade, eu preciso agir de forma teleológica, ou seja, toda a minha ação, todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu vou desenvolver, todo o meu empenho tem que ser carregado de um propósito, tem que ter um objetivo. A partir do momento que eu vou estudar e trabalhar com uma família, eu preciso saber qual é a finalidade daquilo que eu vou desenvolver naquela família, naquela realidade, naquele ambiente. Então, agir de forma teleológica é agir de forma que você pense aonde você está e aonde você quer chegar. A teleologia faz com que você programe ações com objetivos, com fins específicos, entende? Você precisa saber aonde você está, onde está aquela realidade, onde você está posto e o que vai fazer para chegar no seu objetivo, que é dar respostas efetivas àquela situação. Eu trabalho, por exemplo, com um grupo de adolescentes, né? Eu tenho que estar com esses adolescentes, pré-adolescente, 11 anos mais ou menos. E eu tenho que estar com esses adolescentes por 1 hora, uma vez por mês, mais ou menos, ou uma vez por semana que seja. Um exemplo aqui. E eu conheço as necessidades daqueles adolescentes, eu conheço as demandas daqueles adolescentes, e nesse tempo que eu preciso estar com eles, eu tenho que desenvolver uma atividade, ou eu tenho que desenvolver algo com eles ali, que faça com que eles reflitam a respeito daquilo que eles estão vivenciando, mas ao mesmo tempo que eu traga respostas para eles de comportamentos que eles precisam ter diante da realidade que eles estão vivenciando. Então não adianta, por exemplo, eu saber que tal dia eu tenho que estar lá com os adolescentes, então deixo para a última hora, nos últimos momentos ali, escolho uma brincadeira, escolho uma dinâmica, aplico lá, passa ali a 1 hora enquanto os pais deles estão tendo algum outro tipo de reunião e ali eu desenvolvo uma atividade, pronto, acabou. Então, você entende que essa nossa atividade precisa estar carregada de teleologia, ela precisa estar carregada de um objetivo, ela precisa estar carregada de finalidade. Então, você pode pensar, Regiane, então eu não posso fazer uma dinâmica com os adolescentes, eu não posso fazer uma dinâmica com os idosos, com o grupo que eu trabalho? Pode, claro que pode. Ali com os adolescentes eu posso pintar, brincar, correr, contar uma história, mas o que me faz escolher o que eu vou fazer com eles? Essa responsabilidade de levar até eles uma reflexão de como eles podem se comportar diante da realidade que eles vivem. Tá dando para compreender? As nossas ações, seja em qual grupo nós formos trabalharmos, precisa estar carregada de intencionalidade, de objetivo. Nós precisamos saber qual é o fim da onde eu quero chegar, onde eu quero chegar. Então eu vou conhecer, quando eu vou atuar, por exemplo, com esses adolescentes, o que eu vou fazer? Por que eu vou contar essa história e não essa? Porque essa história vai trazer uma reflexão a fim de que eles entendam que a realidade que eles moram pode acontecer isso, eles passam por tal situação, assim, 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 mas aí eu já trago uma reflexão. A moral daquela história tem que trazer exemplos de comportamentos que eles podem ter diante da situação que eles vivem. Então não é contar uma história por contar, não é brincar por brincar, não é ocupar o tempo daquelas pessoas que estão ali naquele momento, é ter uma ação que vai fazer com que eles tenham uma mudança de comportamento. Então, tudo aquilo que eu vou fazer precisa ter um objetivo, precisa ter uma intencionalidade. Então, a instrumentalidade, ela passa por tudo isso, desde o conhecimento, a leitura da realidade, desde você agir de forma crítica, ter ali uma intenção naquilo que você está fazendo. Então não é só passar um tempo com quem está ali, com aquele grupo que eu estou trabalhando. O tempo que eu estou ali precisa ser bem aproveitado, precisa ter responsabilidade, precisa ter
uma intencionalidade, um objetivo. E é isso que nós fazemos a partir da instrumentalidade. Quando nós conhecemos, nós pensamos, avaliamos e decidimos que forma que nós vamos trabalhar. Então, não é só uma execução de tarefas. Trabalhar em grupo, trabalhar com crianças, adolescentes, idosos, mulheres, não é só uma execução de tarefa. A instrumentalidade faz com que nós atuemos de uma forma mais profunda. Não é só atuar ali de forma pontual, de forma imediata. Tudo que nós formos fazer, a instrumentalidade nos ensina dessa forma, a conhecer com profundidade e identificar quais serão as formas de atuar naquele lugar, sempre com a responsabilidade e o objetivo para que haja uma transformação naquela realidade. Então, nós precisamos estar dotados de conhecimento, porque só assim a gente vai poder buscar uma transformação, buscar uma situação diferente naquela realidade que aquelas pessoas estão inseridas. Deu para compreender um pouco a respeito da instrumentalidade, gente? Fala para mim. A instrumentalidade, então, ela é uma capacidade de conhecimento, ela é uma habilidade. A instrumentalidade, ela passa por conhecer, por pensar antes do agir e saber como agir, né? Então, a instrumentalidade, ela se difere dos instrumentos, mas a gente precisa da instrumentalidade para atuar com os instrumentos, ok? Deu para entender, então, a instrumentalidade? Deu para compreender a teleologia, a ação de teleologia, com teleologia. Hoje eu perguntei lá nos stories e essa foi uma dúvida muito recorrente lá, né? Agir com ação teleológica é agir com intencionalidade, é agir com um objetivo, tá? Com um fim. Para que eu estou fazendo aquilo? Tá? O exemplo dos adolescentes, vai só para passar um tempo? Não. Eu estou ali, eu vou passar aquele tempo, mas eu vou aproveitar aquele tempo. Eu vou fazer com que seja produtivo aquele tempo. Eu vou fazer com que aquele tempo traga uma reflexão para eles, para que aquele tempo seja importante. Quando eles chegarem lá na realidade que eles vivem, eles vão lembrar daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles viveram e pode vir a ser um agente transformador naquele bairro, naquela realidade onde eles vivem. Baseado aqui em Martinelli, que também é uma outra teórica nossa, ela diz que o instrumental, ele é um conjunto articulado de instrumentos e técnicas. Então, a gente estava falando sobre instrumentalidade, agora instrumental é um conjunto de instrumentos e técnicas que não podem ser vistos isoladamente, ou seja, lá quando eu falei que não pode ser uma mera execução de tarefa, não dá para eu utilizar um instrumento sem ter técnicas, senão eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos. E não tem como eu aplicar técnicas sem instrumentos. Então, o instrumental, ele é esse conjunto de instrumentos e técnicas, eles não podem ser vistos separadamente. Então, é nesse contexto de instrumentos e técnicas que nós vamos identificar qual instrumento eu vou utilizar para subsidiar o meu trabalho naquele momento e quais são as técnicas que vão me auxiliar na minha atuação profissional. Entende? Então, instrumentalidade, instrumental, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos. Os instrumentos, ele é um conjunto de ferramentas disponíveis para a nossa atuação profissional. Os instrumentos, ele é conduzido da instrumentalidade. Então, assim, instrumento, ele é conduzido pela instrumentalidade. A instrumentalidade tem que ser cheia de teleologia, de saber para onde eu vou, como eu vou. E aí, através disso, você vai identificar como você vai trabalhar, o que você vai fazer, para que fazer, para que fim. Então, assim, eles são conceitos diferentes, mas eles estão totalmente interligados, tá? Então, um instrumento, ele é conduzido pela instrumentalidade e que essa capacidade que a gente tem de entender a situação, de entender a realidade, de compreender aquilo ali e de decidir quais são os instrumentos que nós vamos utilizar para intervir naquela realidade.
Então, com qual objetivo que a gente faz isso? O nosso objetivo é responder efetivamente às demandas da questão social. É dar respostas a essas pessoas que estão enfrentando as expressões da questão social, né? O nosso objetivo é exatamente minimizar essas expressões. Relembrando aqui, quais são as expressões da questão social? Vamos colocar aí quem lembra, mas vou dar uma resumida, tá, gente? Porque as expressões são muitas. A gente, quando fala em serviço social, o nosso objeto de trabalho são as expressões da questão social. A gente usa muito esse termo, mas às vezes alguém aí pode estar perguntando, mas que tanto é essa expressão da questão social? É a pobreza, é a violência, é o desemprego, discriminação, trabalho precário, trabalho infantil, violência doméstica, falta de acesso aos serviços públicos, violação de direito. Então, todas essas situações são expressão da questão social. E o serviço social vem com essa profissão justamente a atuar no enfrentamento dessas questões. Falei a respeito da instrumentalidade, do instrumental e agora estamos indo para instrumentos. Quem chegou agora, depois que terminar, você pode voltar e assistir, porque eu vou deixar gravado para você assistir e estudar com mais tempo, tá bom? Então vamos lá. Esse tema, gente, de instrumentalidade, de instrumentos, ele é assim imenso, não tem como esgotar por aqui. Eu dei uma pincelada nos principais objetivos, tá? Nos principais termos aí a respeito do instrumental, instrumento, teleologia, mas não se esgota, não dá para falar tudo aqui. A gente pode também, tendo tempo depois para falar a respeito disso, mas é muito importante que vocês leiam o livro da Yolanda Guerra a respeito de instrumentalidade, que ele é muito profundo, é muito legal. Essa live de hoje está baseada nele, tá? E agora eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito dos principais instrumentos diretos e instrumentos indiretos do assistente social. Os instrumentos diretos e indiretos, eu estou falando aqui baseado em Charles Toniolo, tá bom? Eu estava falando da Yolanda Guerra, já falei da Martinelli e agora baseado em Charles Toniolo. Ele que faz essa separação dos instrumentos diretos e dos indiretos. Ele diz que os instrumentos diretos são aqueles instrumentos face a face, né, que nós temos ali em contato direto com o usuário, que é a visita domiciliar, a entrevista, observação, escuta qualificada, acolhimento, tem ainda reunião em grupos. Então, são vários instrumentos, eu vou falar só de alguns aqui. E ele também faz a separação dos instrumentos indiretos, que são aqueles documentos que nós produzimos escrito, tá? Então, é o relatório social, o laudo, o parecer, a perícia, o estudo social. Então, ele faz essa separação dos instrumentos diretos, face a face, ou indiretos, que são documentos escritos, tá? Às vezes, em questão de concurso, cai essas informações. E aí ele cita lá, de acordo com Charles Toniolo, tal e tal. E aí ele pergunta a respeito desses instrumentos. Então, é bem importante a gente saber a respeito desses conceitos, tá? E de quem fala a respeito deles, porque para concurso isso também é bem cobrado, tá bom? Então, vou falar um pouquinho a respeito de cada um desses instrumentos que eu citei para vocês, tá? A visita domiciliar, eu não vou me aprofundar, porque a live da semana passada foi a respeito de visita domiciliar. Então, a gente tem uma live inteirinha a respeito desse assunto. Tá gravado lá no IGTV, vocês podem entrar, depois que terminar essa daqui, e assistir a respeito da visita domiciliar, tá? A entrevista, que é um outro instrumento, ela permite a gente coletar informações, ela permite a gente levantar ali as informações e a realidade do local que a pessoa vive, porém essa entrevista pode ser feita tanto na instituição, a pessoa vem até onde você trabalha, como ela pode ser feita na visita domiciliar, né? Quando você está na visita, você faz a entrevista. Então, a entrevista ela permite essa coleta de dados, analisar situações, ouvir a respeito das famílias, das situações que eles levam até você. A observação,
ela permite uma coleta de dados não a partir daquilo que você ouve, mas é a partir daquilo que você vê, né? Você está ali naquela entrevista, naquela visita e você vai observar, você vai analisar e isso te permite também uma coleta de dados, né? Estudar ali os fenômenos, avaliar e através da observação. Existem técnicas que a gente desenvolve enquanto nós estamos atuando para poder aprender aquela realidade através da observação. Também tem a escuta qualificada. Essa você vai coletar dados a partir daquilo que você ouve. Ouvir de maneira ativa, de maneira qualificada, com atenção, interpretar aquela realidade através daquilo que você está ouvindo, né? E também a respeito do acolhimento. O acolhimento também é um instrumento direto, que é o face a face, né? Que é quando você acolhe o usuário, acolhe a família nas necessidades que eles chegam até você. Então, o acolhimento, ele tem que ser feito de uma forma crítica. O que é de uma forma crítica? Não é você ir criticar a pessoa. No serviço social, atuar de forma crítica é atuar sem preconceito, sem discriminação, sem julgamento. É você ouvir aquilo que está sendo dito sem você ficar assim, ah, nossa, meu Deus, você fez isso? Não, ele fez. Ah. Gente, acolher é você aprender aquela situação, aquela realidade, sem julgar, sem preconceito. Não é a partir daquilo que você acredita, daquilo que você vive. É um trabalho profissional. De forma crítica é você atuar com responsabilidade e acolher aquela pessoa dentro daquela necessidade que ela trazer para você, ok? E eu vou falar um pouquinho a respeito dos instrumentos indiretos, que são documentos produzidos pela escrita, através da escrita, né? Então, os documentos indiretos têm um relatório social. No relatório, você vai fazer uma apresentação descritiva e interpretativa de uma situação, de uma dada realidade. Existem 5 tipos de relatório, né? Nós não vamos falar sobre eles aqui, porque hoje a minha intenção era, de fato, deixar um tempo maior para a gente estudar sobre a instrumentalidade. Então, aqui eu estou pincelando rapidamente cada instrumento. A gente pode voltar depois numa outra live e falar sobre todos eles com um tempo um pouco maior. Mas, então, o relatório social, você vai apresentar ali de forma descritiva e interpretativa aquilo que você aprendeu daquele atendimento, daquela visita. Existem 5 tipos de relatório, aí dependendo qual for a sua atuação, você vai precisar fazer aquele relatório diante da demanda que você tem. O laudo social, que é o outro instrumento indireto, ele é utilizado muito no meio jurídico. O laudo, ele é um ele é um meio de prova, ele fica ali como se fosse uma prova no processo, né? Então, ele dá suporte para uma decisão judicial. Quando o assunto exige, por exemplo, o juiz precisa fazer uma decisão e exige matéria de serviço social, então, ele solicita um assistente social, ele nomeia um assistente social para fazer a perícia. Já vou falar aqui da perícia, que é um outro documento escrito, na verdade, né? Na verdade, a perícia, ela é um estudo social, ela envolve vários desses instrumentais aqui, mas ela faz parte desses documentos indiretos. Então, esse laudo, ele é produzido após uma perícia. A perícia, ela é uma avaliação, um exame, uma vistoria que o juiz pede para que o assistente social faça quando ele precisa tomar alguma decisão que envolve matéria de serviço social, tá? E após o laudo, você precisa fazer o seu parecer social, que também é um produzido escrito, é um documento que você produz com a sua escrita a partir do momento que você fez aquele laudo social. E o que é o parecer social? É a sua opinião profissional de acordo com aquela demanda que você avaliou, de acordo com aquilo que você fez ali a vistoria, fez a perícia, o estudo social. Então, o parecer social, ele é o seu posicionamento profissional. Qual é a sua sugestão? Quais são as intervenções que precisam ser feitas ali? Então, é você, assistente social, que vai fazer esse parecer social. E também tem o estudo social. O estudo social, ele é um processo metodológico, né, do serviço social, que ele tem por finalidade conhecer aquela realidade, aprender com profundidade
é os aspectos econômicos, sociais e familiares. Então, eu costumo dizer que o estudo social ele é um pacote cheio de instrumentos que você vai escolher qual você vai utilizar. Enquanto assistente social, você tem autonomia para decidir qual instrumento você vai utilizar. Então, só que tem pessoas que, às vezes, quando vai fazer o estudo social, começa a anotar mesmo, anota tudo, prepara tudo ali num documento particular, porque não é esse documento que vai ser enviado, né? É o relatório ou é o laudo, não o estudo social. Tem pessoas que anotam ali e gostam de escrever no seu caderno de campo, lá no seu diário de campo, enfim. Mas esse estudo é um processo metodológico que é onde a gente faz toda a preparação da nossa atuação. E tudo isso passa pela instrumentalidade. É a partir da instrumentalidade, da nossa capacidade e habilidade de conhecer, de estudar, de pensar, de avaliar, para que a gente possa atuar. E quando nós vamos atuar, nós utilizamos todos esses instrumentos que nós dissemos aqui. Existem mais. Eu separei alguns dos principais, que são os que eu mais utilizo, né? Esses daqui são todos os que eu utilizo. Então, eu separei para vocês porque já faz parte ali do meu dia a dia, da minha rotina. Mas também, dentro dos instrumentos diretos, indiretos, né, que são escritos, tem atas de reunião, diário de campo. Então, esses são todos documentos produzidos com escrita, tá? E tem aqueles diretos, que é o face a face, tá bom? Aqui tem matéria, assim, ó, dá para você fazer uma prova gigantesca, é um conteúdo muito rico, um conteúdo muito bom. Eu tentei trazer de uma forma, assim, bem clara, bem objetiva, o mais simples que eu pude para que vocês pudessem entender, mas é claro que sempre com muita responsabilidade, né? Porque nós não podemos jogar isso daqui ao mero acaso, né? Então, eu quis trazer para vocês um pouco a respeito da instrumentalidade, da ação teleológica a partir da instrumentalidade, os principais instrumentos diretos e os principais instrumentos indiretos. Então, esse foi o tema da nossa live hoje, foi o que eu preparei para que a gente pudesse trabalhar. É um conteúdo muito denso, tem bastante informação aqui e que vocês possam ter aproveitado tudo que foi falado. Não esqueça de ir lá no link da minha bio para vocês entrarem no canal do Telegram, para vocês poderem baixar o e-book, para vocês poderem conhecer um pouco do meu trabalho enquanto perita, enquanto assistente social perita. E também tem um link do curso lá. Vocês, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um curso de perícia social, perito judicial assistente social. Eu sou perita há 4 anos, aproximadamente. Eu atuo como perita na Justiça Federal, faço processos de benefício de prestação continuada e aí nós elaboramos um curso para que você possa compreender toda essa realidade, aprender a ser perito, o porquê do perito, quem pode ser perito. Lá tem várias aulas também a respeito dos instrumentos e tem conteúdo, tem muito conteúdo, são 18 módulos de aulas disponíveis para vocês. O link está lá na minha bio, tá? A hora que terminar aqui, você vai lá na minha bio, que tem um link lá, já tá tudo separadinho para você aproveitar tudo lá. No meu curso também, do curso tá na bio também. No curso são 18 módulos de aulas comigo. Tem aulas práticas que eu gravo tela ensinando vocês fazerem até a postagem dos laudos, peticionamento eletrônico, a respeito das inscrições, os sites. E também como bônus, eu tenho todos os modelos dos documentos que eu utilizo nas minhas perícias, tá? Tem modelo lá, todos editáveis, que vocês podem baixar, editar, enfim. Tá tudo lá no curso, tá tudo explicadinho, o link está lá na bio e qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês também, tá bom? Se quiserem também pode mandar dica de temas para as próximas lives. Estamos estudando todas as possibilidades. Tudo bem, gente? Deu para compreender? Fico feliz que vocês estejam aqui. Muito obrigado por estarem aqui. Fui lendo uns nominhos que passaram ali. Eu sou Regiane Lujan. Esse é o meu Instagram, essa é a minha página no Facebook e também o meu Telegram. Então,
Eu queria agradecer de coração por vocês terem estado aqui. Espero ter ajudado com esse conhecimento, com esse conteúdo. Assistam as outras lives, compartilhem, comentem. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Lília, Jean. Obrigada, Samara. Obrigada mesmo, viu? Até quinta que vem, aguardo vocês. Tchau, pessoal!